né? Clicando, não tem minha cara, só tem um. Cuidado com tudo que você falar, porque está gravado. Ó. Cuidado com tudo que você falar, porque está gravado. Ah, não, eu já tô preso há muito tempo, né? Acabou já, né? Então, quais são os conceitos que da aula passada que eu acho que a gente, das aulas desse capítulo, que eu acho que são muito importantes? Né? A gente falou sobre protocolos. O que era a internet? A internet era um conjunto de roteadores pertencentes a diversos operadores que têm acordos comerciais para troca de tráfego entre si. Como é que elas trocam o tráfego? Simples, elas fazem uma linguagem, falam linguagens comuns. Essas linguagens são os protocolos. Protocolos é um conjunto de regras, né, que definem a troca de mensagens entre dois computadores. Né? Cada protocolo tem uma função específica e ao conjunto desses protocolos separados por funcionalidade, a gente dá o nome de pilha de protocolos. A pilha de protocolos que hoje rege a internet é conhecida como pilha TCP/IP. Né? A pilha mais tradicional da literatura é o que a gente chama de pilha isoase, que, como diz o nome, foi feita pela ISO. Qual é o resultado da pilha isoase? Ela tinha 7 camadas, enquanto a pilha TCP/IP tem 4. A gente poderia gastar um tempo discutindo por que a pilha isoase não ficou e a pilha TCP/IP foi implementada, mas a razão é simples. Porque os protocolos que foram propostos para a pilha isoase eram uma droga. Não funcionavam, funcionavam mal, tinham baixo desempenho. Os protocolos da pilha TCP/IP são maravilhosos, funcionam muito bem. E o que aconteceu, Cláudio? Pô, e por que as pessoas não propuseram a pilha TCP/IP antes? Eles eram burros? Não. Primeiro que a gente tinha muita... A gente não, porque não era dessa época, né? Havia muita dificuldade em entender o que as redes de computadores seriam. Tá? Até hoje é muito complicado. Por exemplo, fenômenos como Netflix, né, a rede não foi pensada para esse tipo de coisa. A rede foi pensada para troca de texto. Foi pensada para não atender requisitos de tempo real. Né? A gente falou sobre orientação à conexão e não orientação à conexão, requisitos que os protocolos tinham. Né? E aí surge a pilha do TCP/IP, onde os protocolos são muito bons, muito bem engendrados, muito bem pensados, bastante eficientes. E lembra, quando surgem as redes de computadores, o hardware era muito longe do hardware que era hoje. Tanto das máquinas quanto dos roteadores. Roteador, dispositivo, né, que faz a troca de tráfego, que busca rotas entre o tráfego. Então, esses protocolos, essa pilha de protocolos antigos do TCP/IP, assumiu essa funcionalidade. O livro, por critérios didáticos, ele cria uma pilha artificial com 5 camadas. Camada física, cuja responsabilidade dos protocolos da camada física é dar coordenação e confiabilidade ao meio físico, ou seja, cabo, fibra, antenas, né? Aí dentro do meio físico a gente falou um pouquinho sobre divisão por frequência e divisão por tempo. Divisão por frequência exatamente como o rádio da gente funciona. Eu pego o espectro do sinal e divido ele em faixas de frequência e mando em faixas de frequência distintas. A gente inclusive comentou que se você tem... Alguém que ouve rádio? 2. Já houve uma época que rádio era mais popular, né? Principalmente na época da Rádio Cidade. E um órfão falando, né? Só tem agora na internet. Né? Mas o rádio... Voltou. Não. Um mês? Então vou ter que buscar rádio por isso. Bom saber. Agora a gente está ótimo. E aí o que rola, né? O teu Wi-Fi e a rádio tem muito pouca diferença. Cláudio, como assim? Porque aí você chega na camada de enlace. A camada de enlace é responsável por pegar os dados da camada física e é o primeiro nível de transformação lógica. Pega esses dados e organiza num formatinho chamado quadro. É a responsabilidade do controle de acesso ao meio. Né? Ou seja, de dizer se uma determinada mensagem é para você ou não. Como é que funciona a rádio que você ouve? Né? Funciona da seguinte forma. Eu estou transmitindo 100% do tempo. Esse 100% do tempo que eu estou transmitindo, o teu rádio está no que a gente chama de modo promíscuo. Ele não quer dizer, ele não sabe dizer se aquilo é para ele ou não. Então, na verdade, está sempre recebendo. A única diferença entre
isso e o teu Wi-Fi, primeiro é a faixa de frequência, né? Que a faixa de frequência da rádio, né, é licenciada muito caro, enquanto a faixa do rádio do teu Wi-Fi é 2.4 GHz, que a gente chama de banda ISM, que é uma banda gratuita. Né? E o rádio do teu Wi-Fi, ele decide, né, graças aos protocolos da camada de enlace, se aquele pacote é para você ou não. Inclusive, na área de segurança, uma das formas de ataque é você primeiro colocar a tua placa de rede em modo promíscuo, ou seja, capturando todos os pacotes, para você analisar esse tráfego a posteriori. A gente faz isso no curso de rede sem fio e no curso de segurança, para você mostrar a invasão de redes e pensar como, né, invadir. Inclusive, invadir o WPA2 hoje em dia já é fácil e por isso gerou-se o padrão WPA3, que é com curvas elípticas, para quem fez números inteiros e criptografia deve saber do que eu estou falando. Tá? Na aula de segurança eu vou falar um pouco mais sobre isso. A aula de segurança é de umas 3, mas vai deve ter todo o período também, porque eu vou ficar repetindo o máximo possível de disciplinas, se possível. Tá? Que mais? Ah não, período que vem eu não sei que disciplina eu vou dar. Período que vem provavelmente eu estou dando disciplinas obrigatórias para engenharia. O que é? Como é que eu tô seletivo? Meu dia só tem 24. Cara, eu já tô dando 4 disciplinas nesse período. Tá bom, né? Gargantina, né? Já dobrou o número de alunos. Já dobrei o número de alunos, né? Tipo, o problema é que o AT não diminui, né, cara? Tipo assim... Primeira vez que eu dei segurança foram 90 alunos. O problema é corrigir 90 trabalhos, né? Aí eu caí no conto do vigário, não, vamos dividir o trabalho, vão ser 3 professores, vai dar certo. Deu certinho, né? Foi muito bom, né? E... Deu tão certo que a outra turma agora tem 20. 25. É, tem 25 filmes. Não, mas pelo menos o gargalo diminuiu, entendeu? O gargalo diminuiu. Mas agora acho que o curso vai ficar ok, vai ficar mais próximo do que eu gostaria. Então, né, o que o seu rádio faz é decidir ou não se aquele pacote é para você. Olha que coisa ingênua. O teu rádio decide se aquele pacote é para você ou não. E ele nega os outros. Porque, na verdade, como meio ao ar, todo mundo está recebendo tudo o tempo todo. Fique feliz agora quando você faz internet banking via o seu 4G. Ou então pela rede HSNCE, Professor, que é uma rede aberta. é verídico, tipo assim, eu tinha lido uma vez na internet que eles queriam mudar o meio para foto, lá, bem lá na frente. Não sei se seria possível. Como assim? Por fotos. Por Feixe de luz? luz, é. Sim, isso já existe, essa tecnologia é só um cocô. Porque, assim, a grande questão é que assim, é muito rápida, só que é extremamente sensível. O problema da sensibilidade é que faz com que você possa perder sinal. Você quer ver, no começo, uma das formas mais comuns de rede sem fio era via infravermelho. Inclusive, se você pegar as máquinas IBM antigas, né, eles tinham uma forma de comunicação ponto a ponto entre duas máquinas IBM, né, que era a comunicação via infravermelho. Tinha celular por infravermelho também, né? Sim, exatamente. Uma vez a gente instalou uma rede infravermelho. E 3 meses depois a rede parou de funcionar. Então lá, né, tipo, né, supletivo, vamos lá, funciona. Não sabia por quê. O que aconteceu? Ligando 2 prédios. Prédios pequenos, 3 andares, 2 sobradinhos no terreno. O que aconteceu? Tem que estar certinho, o conectador de texto. Qualquer coisa, reflexo, atrapalha. Sim, água atrapalha. Olha só, o Rio de Janeiro é um inferno para rede sem fio, tá? Porque cercado de água e de montanha, tudo que estraga essa bodega. E o Brasil ainda é úmido, né? Ou seja, tem água no ar. E água é uma das coisas que mais atrapalha. Né? Coisas esquentam e elas não esfriam, né? Porque o ar aqui não é seco. Né? Porque bata merda tem aqui no Rio. Não, a única coisa boa aqui é que assim, você pode tocar numa placa que não dá choque. Em um lugar muito Não, seco vai você ter tem que ter a estática atrapalha. Tá? Tirando isso, Rio de Janeiro é o pior lugar do mundo para você botar rede, mas é muito divertido. No caso desse caso, subiu uma árvore entre o sinal do infravermelho. A copa da árvore atrapalhava. E aí, o que você faz? Dá merda. Vocês são ecológicos, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu. Corta a árvore, né? Ou seja, Manaus não tem rede, foi fogo na Amazônia. Né?
Só tem macaco lá, vamos botar fogo nesse negócio. Onça pintada. Então, assim, como é, por exemplo, eu comentei isso na aula passada, como é que chega a rede no norte do país? Chega bem pelo Nordeste, né, por cabo submarino vindo de Fortaleza, olha o custo disso, ou vem da América Central. Gente, mas não tem como, vai derrubar a floresta? O cabo tem que passar por algum lugar. É caro? Manda por satélite. Aí a gente entra nas métricas, né? Mandar por satélite cria atraso. 4 são os tipos de atraso que o tráfego pode ter. Propagação, atraso do meio físico. Como assim? A luz, para ir de um lugar para o outro, ela demanda um tempo. Qual é a velocidade da luz no vácuo? 300 mil quilômetros por segundo. Qual é a velocidade da luz não no vácuo? Um pouco mais baixo não é um número. É 1/3 mais baixo, por volta de 200 mil quilômetros por segundo. É muito próximo da velocidade do pulso elétrico dentro de uma placa de rede. Até isso, né? A distância entre pontos do microprocessador, de elementos do microprocessador num microprocessador afeta a sua capacidade de processamento. A arquitetura. Quem aqui já fez arquitetura 1? Arquitetura 2? Ninguém. Hã? CMOS. Tá. O técnico tive isso. No técnico você teve isso, então você sabe. Só que o problema, né? Energia dissipa em quê? Energia dissipa em calor. Esse foi o problema, por exemplo, da arquitetura do Pentium 4. Até hoje, né? Uma das arquiteturas que mais permite você fazer overclock. O recorde mundial é 7.3 GHz. E muito nitrogênio líquido. Hã? Muito nitrogênio líquido. Da Intel, né? Da Intel. Teve uma da AMD que chegou a 8.9, foi Bulldozer. 8.9. Enfim, mas o atraso de propagação, aí você diz, Cláudio, mas no planeta Terra isso é desprezível, mas num satélite pode chegar até 2.5 segundos. E esse é o motivo, eu comentei na aula passada, né? Eu comentei sobre a minha insatisfação com o jogo da Copa do Mundo, né? Que o Robinho, né? Fez o gol, todo mundo estava comemorando sobre o gol depois, eu falei, meu amigo, pô. O atraso pode ser de transmissão, que é o atraso da tua banda. Se eu tenho uma rede de 10 MB e transmito 40 MB, vou demorar 4 segundos. Eu tenho um atraso de processamento, que é o tempo da formação do pacote e o tempo que cada roteador demora para decidir qual é o próximo nó da minha rota. E eu tenho o atraso de fila. O que é o atraso de fila? É o tempo que eu vou demorar esperando todos os caras que estão na minha frente serem atendidos. Se você imaginar a rede de computadores, é como você está numa estrada. Como assim numa estrada? E que você tem vários pedágios. Cada roteador é como se fosse um pedágio. Né? Você tem o tempo de processamento, seria o tempo que a menina lá demora para atender, né? Você pagar o teu pedágio. Né? E o tempo de fila é o tempo que você está na fila lá esperando os outros carros serem atendidos. A soma desses tempos ao longo do caminho é o teu atraso total. Não tem mistério. Por quê? Porque esta porcaria foi pensada exatamente como todas as outras coisas são na nossa sociedade. Cláudio, então a gente deveria ser disruptivos. Vamos fazer um negócio quântico. Provável. Deve ter formas muito melhores de transmitir. Só que a gente às vezes está tão apegado, né, tão apegado ao nosso modelo mental social, que isso dificulta. E a gente falou que originalmente, né, isso resultou em certos problemas. Porque a gente começou emulando as redes, nos anos 60, o governo americano bolou esse projeto, né, pediu esse projeto, porque eles tinham medo que durante uma guerra, o modelo de comunicação deles baseado em telefone, extremamente centralizado, fosse atacado. Então a rede, com essa característica de cada roteador em múltiplas rotas, né, trocado por vários sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? Um sistema autônomo, né, é um conjunto de roteadores operado por um determinado órgão. Hoje uma empresa, mas a UFRJ é um sistema autônomo. A maior prova disso é que quando a rede da Oi, né, que é uma das nossas fibras cai, ou a rede da RNT, que é outra das nossas fibras cai, a rede interna da UFRJ continua funcionando. Ou seja, você continua conseguindo utilizar o SIGAT dentro da UFRJ. Continua utilizando, sei lá, sistema de processos dentro da UFRJ, né? Mas como aqui, né? Processo é aquele negócio, né? Que dói meu coraçãozinho, né?
Só que originalmente a nossa rede era muito parecida com a rede de telefonia. O que a rede de telefonia faz? É o que a gente chama de circuito físico. Né? O que isso quer dizer? Eu, quando puxo o telefone, eu tenho toda aquela banda do telefone garantida para mim 100% do tempo, só que isso é caro. Isso é maravilhoso, mas isso é caro, eu tenho garantido. Qual foi a taxa que eu falei que a voz ocupava no pior caso? 64K por segundo. Né? Eu vou fazer uma continha com vocês. Tá? Qual é o tamanho? Quero assistir um vídeo, 50 minutos lá no Netflix. Concorda comigo que um vídeo de 50 minutos, quando você vai baixar, isso vai dar um formato de 1 GB se você está botando uma resolução alta? Vou botar 1 GB para facilitar nossas contas. Vamos lá. Ah, responde, desgraça. 1 GB. Aproximadamente 10 elevado a quanto? 1K, 10 elevado a 3. 1 mega seria quanto? Não. 1K, 10 a 3. 1 mega. 1 giga. Amém. Tá? Um vídeo de 50 minutos para facilitar nossas contas. Tá? Ok? Boa resolução? Então vamos ver quanto isso gasta. 10 a 9. Divididos por 50 vezes 60. Né? É igual 10 a 9. Dividido por 300. Que é igual a 10 a 7. Dividido por 3. Que é igual a quanto? 3... Hã? 3 mil. Que é igual a, aproximadamente, 300K DPS. Ou seja, um vídeo de alta resolução gasta 300 kbps por segundo em transmissão. Olha que como maravilhoso o Netflix é. Um vídeo de alta resolução gasta 300K por segundo. Qual é a banda que vocês pagam na operadora? Hoje em dia vocês concordam comigo que uma rede de 10 GB, 10 MB é uma rede média dos pacotes? Né? Quando eu comecei, 300K tudo que eu tinha. Então uma rede... E olha como é que é interessante essa questão do Netflix, né? Durante esses 50 minutos que você está assistindo o episódio, você está fazendo mais alguma coisa no seu computador? Dificilmente. Agora, não estou dizendo que vocês façam isso, que vocês tenham feito isso no passado. Lembrando, né, que o vídeo é gravado. Né? Mas imagina a galera que usava peer-to-peer. Né? O famoso Gui Nutella. Há muitos anos atrás, quando vocês não eram nem nascidos, né? O Napster. Antes alguém fala o seguinte, que poucos aqui em 2002 estavam... O que vocês estavam fazendo em 2002? Napster era aquele de música? Não, o Napster era de tudo, por acaso o problema deu com música. Eu usava o Emule. O Emule é depois. Claramente usava o Emule para trocar as fotos da família. Sim, Né? Exatamente. Né? Para trocar ISO Linux, cujo compartilhamento é razoável. Né? Livros de copyright aberto. Né? Todas essas coisas. Né? Com bons alunos do UFRJ e respeitadores de toda a lei. Tá? Então, quando você baixar um protocolo de peer-to-peer, o que quer dizer peer-to-peer? Quer dizer que a troca de tráfego é tanto responsabilidade de quem está doando como quem está repassando. É uma arquitetura. Como assim uma arquitetura, Cláudio? Quando você fala em rede e está falando em atraso ou troca, né, a tua arquitetura ela pode ser cliente-servidor, onde o cliente é o cara que faz a requisição e o servidor é quem atende a requisição. No peer-to-peer, todos os elementos da rede são cliente e servidor. Ou seja, isso fazia com que eu pudesse trocar tráfego com várias pessoas ao mesmo tempo, aumentando, né, a minha capacidade de recepção de banda. O que era muito ruim para os operadores, por quê? Né? Tirando os aspectos legais da troca, né, de arquivos, a operadora isso podia levar altas taxas de troca porque você está trocando. Imagina que a internet seja como um sistema de canos, né? Como assim? Cada link tem uma capacidade de transmissão. Então, na verdade, né, quando a gente estava falando do telefone,
um daqueles canos é só seu. Concordam comigo? Se você não está usando, aquele cano está vazio. Isso é o que a gente chama de circuito físico. A gente trabalha com redes de datagramas, que é dividido em dois tipos, circuito virtual e rede de pacotes. O circuito virtual tenta emular esse circuito físico, ou seja, essa reserva de recursos, que a gente falou naquela aplicação de videocirurgia na aula passada, ou seja, que precisa de uma reserva de recursos, porque ninguém quer, né? Imagina, o cara está fazendo lá corte, costura, sutura e perde pacote para de cortar, para de suturar, né? Isso é uma coisa que a gente não gostaria, né, que acontecesse. Mas na rede de pacotes funciona esse esquema de multiplexação estatística, né? Quem quiser usar, pede acesso e tenta ganhar os recursos. Na média, e por isso estatístico, né? Todo mundo vai ter banda. Todo mundo vai ter banda igual se todo mundo quiser usar. Mas como as pessoas não querem usar todos ao mesmo tempo, né? Logo é suficiente. E existem várias contas. É por isso que vocês que são de... Quem é que é de ciência da computação? AD. 2, 1, tá. Quem faz ciência da computação, por isso que vocês fazem avaliação de desempenho. Para poder calcular esse tipo de coisa, multiplexação estatística. Tá? Ou seja, na média, todo mundo conseguiria utilizar. Vocês podem pensar o seguinte, se eu tenho uma rede de 10 MB e eu quero garantir 1 MB por usuário, quantas pessoas vocês acham que caberiam? Né? E cada usuário usa a rede por exemplo, 10% do tempo. Imagina, num dia que tem 24 horas, cada usuário usaria a rede por volta de 2 horas por dia. Né? Uma rede de 1 MB, um canal de 10 MB, quantas pessoas vocês chutariam que caberia nessa rede? Eu já falei na aula passada, né? Isso aí é roubar. Né? Caberia umas 35 pessoas. Então, as operadoras se baseiam nesse fato para poder calcular, né, a utilização. Então, a multiplexação estatística funciona. Né? Isso faz, né, isso acaba sendo um argumento a favor desses aplicativos de streaming. Né? Porque, por exemplo, 300K numa rede de muito maior capacidade e que você não está fazendo mais nada quando está assistindo Netflix, para o operador isso é um bom negócio. Faz sentido? Agora, eu vou fazer a pergunta para vocês. A questão é o horário de pico. Que horas vocês mais usam a rede? Aqui na noite. Aqui à noite o pessoal de computação é complicada. Hã? A partir das 10. Ok, beleza. Que é justamente o horário que é menos crítico para o resto das pessoas. Né? O horário de pico de utilização da internet para 90% das pessoas é de 6 da meia-noite. É a faixa que o maior tráfego. O pessoal de computação costuma fazer justamente de 10 às 2 da manhã. Né? Ai, isso não é saudável, senhores. Acordem cedo para estarem muito dispostos para assistir às aulas das 8 da manhã. Tá? Estamos trabalhando para criar um curso noturno de computação, tá, pessoal? Então, na verdade, né? Por que esse é preciso? Então, dentro das tecnologias de circuito virtual, a gente vai falar coisas como ATM, MPLS, X25, Frame Relay, que são tecnologias, né, de reserva de recursos. Né? Quem é que vai usar circuito virtual? Aplicações específicas. Por exemplo, o banco usa muito circuito virtual. Né? Até hoje, enlaces ATM, enlaces Frame Relays e enlaces X25 são vendidos para aplicações como cartão de crédito, caixa eletrônica, esse tipo de coisa. Tá? Cada vez mais as redes de datagrama, as redes de pacotes são uma verdade. Até o seu celular hoje em dia já é em redes de pacotes. Tá? Então, todas essas métricas que eu falei aqui, elas são extremamente importantes. Todos esses tópicos. Então, se você revisitar o capítulo 1, você deveria saber todas essas coisas que a gente comentou aqui. Quem aqui já leu o capítulo 1? Você está com colher de chá. Você é a única que está com colher de chá. Quem aqui já leu? Professor, eu tenho uma ficha. Posso pegar? Aqui está gravando. Né? Não, a bateria está fraca, deve durar mais uns 20 minutos. E o resto da aula eu vou começar a discutir. Então, né, só para a gente dar uma passada aqui nesses slides. A gente está comentando sobre a questão do cliente-servidor e do modelo peer-to-peer, né? Importante, tem que fazer. Falou sobre alguns protocolos. O núcleo da rede
onde vão estar os roteadores, a borda da rede, onde a gente está. FDM, divisão por frequência, o que a gente falou que é o do rádio. TDM, divisão por tempo, é o que a gente fazia no começo da telefonia celular. Tá? Multiplexação estatística, né, como a gente falou, né, a divisão por necessidade, quanto mais eu vou requerir, quanto mais eu vou requerir, mais eu vou disputar acesso. Quanto menos eu requerir, menos eu disputo acesso. Isso garante, né, que os usuários acabem, né, conseguindo. Se todo mundo quiser igual, isso vai ficar justamente pela disputa de acesso. Tá? Então tem dificuldade. Então vamos pensar o seguinte, por que vocês fazem redes? Mesmo, digam assim, Cláudio, eu quero ser desenvolvedor de software. Eu estou fazendo rede porque eu não tenho escolha. Né? Ah, estou fazendo IoT porque o horário é bom, aí eu mato uma eletiva. Acho justo, fiz disciplinas assim. Tá? Não recomendo, mas fiz disciplinas assim. Então entendo o dilema de vocês. Tá bom? Vocês fazem esse tipo de disciplina para vocês poderem discutir questões fundamentais da sociedade atual, como por exemplo, né, quando uma operadora diz que ela vai cobrar franquia de tráfego, o que vocês acham dessa questão? Por que isso é bom ou isso é errado? Para mim é indiferente. Eu gasto menos de 50 GB de tráfego por mês, eu já medi isso. Por quê? Porque eu não jogo praticamente, eu consumo muito conteúdo em celular, cuja a banda é muito menor do que no meu computador. No meu computador, normalmente, eu estou usando texto, Overleaf para editar texto, Google Docs e vendo e-mail. Né? Dificilmente estou baixando grandes arquivos que não sejam atualização. Tá? Então, para mim, Cláudio, como pessoa, é ruim. Por que eu, Cláudio, como pessoa, eu discordo disso? Discordo da franquia de tráfego como ela está sendo proposta. E vocês têm que pensar, inclusive, para discordar da minha opinião, caso vocês discordem de verdade. O que eu apresento? Qual é o horário que as pessoas mais utilizam a internet? Eu acabei de citar. 6 da meia-noite. Será que alguma pessoa que usa de 6 da meia-noite poderia usar em algum outro horário? Vocês podem estar vendo Netflix 2 da tarde? No mundo razoável, gente, pelo menos Deus. Vamos praticar o bom senso. Né? Como o grande professor Geu diz, é que nem leite fervido, não faz mal a ninguém. Né? Uma pessoa razoável que trabalha ou que esteja estudando, poderia estar vendo Netflix 2 da tarde? Não. Ou seja, não quer dizer que não faça, mas não deveria. Né? Tem uma frase que eu ouvi, né? Tudo é possível, nem tudo deve-se. E aí entram, senhores, discussões um pouco mais amplas sobre, beleza, se você não pode, você gastou a sua banda, né, você vai continuar usando aquele horário, que é o horário de pico. O argumento da operadora para que se você está usando muita banda, você deveria ser cortado, ele cai por terra. Você não tem escolha para não usar. O usuário que mais usa, ele vai continuar usando. Ele vai continuar pagando por isso. Mas ele vai continuar atrapalhando todos os outros usuários, porque ele vai usar no horário de pico. Agora, o cara que usa para coisas legítimas, por exemplo, quem é que faz coisas no Coursera? Academy, essas escolas online, vendo YouTube, disciplina, eu faço isso. Até eu faço isso. Eu faço para tentar melhorar o curso. Claramente, às vezes, eu não consigo. Mas né, a gente continua trabalhando. Né? Você vai deixar de ter acesso a esse conteúdo, você perde uma vantagem competitiva. Então, você passa a ganhar uma vantagem competitiva justamente porque você pode pagar. Então, talvez, sim, você tenha que penalizar o cara que está utilizando muito mais ou com um padrão de uso muito esquisito. Mesmo assim, eu acho que não, tá? Mas o horário que ele usa é o horário que ele pode utilizar. Você não pode penalizar o cara, porque hoje em dia, né, a internet passa a ser uma ferramenta de trabalho quase com meio público. Né? Então, isso é algo bastante complicado da gente trabalhar, tá? O capítulo 1 ainda vai falar sobre camada física, é uma coisa que eu não tenho interesse. Eu vou falar sobre o que eu precisar sobre a camada física, principalmente camada de rede sem fio, falar sobre rede sem fio e falar na aula que vem. O capítulo 1 fala um pouco sobre isso. Vale a pena vocês darem uma olhada, né? Acho muito interessante, mas eu não tenho interesse aqui no curso. ISP é Internet Service Provider, que eu chamo de sistema autônomo, né? O ISP é um Internet Service Provider, por exemplo, é a Vivo, é a TIM, é a Oi, né?
E a internet nada mais é, como eu falei antes, a interligação desses sistemas autônomos diferentes, desses provedores de serviço de acesso que estão trocando tráfego entre eles. E é por isso que você paga roaming, porque na verdade você está indo para outro provedor de serviço de acesso. Tá? Então, por exemplo, antigamente você pagava roaming, se era do Rio de Janeiro, usava a TIM e ia para TIM São Paulo. Aí você ficava, pô, por que isso? Porque na verdade eles são provedores de serviço de acesso diferentes. Eles estão divididos por zonas. Quanto mais amplo, maior a zona. Então, o conceito do TIM é um ISP de zona 1, né? Mas a TIM Rio seria um ISP de zona 2. É a forma com que as operadoras se organizam. Isso aqui é a rede da Sprint, que não é a maior operadora americana, né? Esse é o backbone da RNP, de 10 anos atrás. Você olha que antigamente Manaus tinha um enlace de 4 MB. Manaus, a cidade de Manaus, onde tem a Zona Franca de Manaus, tinha um enlace de 4 MB chegando para eles. Não um único enlace, mas o enlace da Rede Nacional de Pesquisa. Ou seja, a UFAM tinha um enlace de 4 MB para trocar tráfego com as outras universidades do país. Porque é difícil chegar lá. E com o perdão da palavra, isso é uma puta de uma sacanagem. Porque isso dificultava essa galera que está fazendo pesquisa aqui a ser incluída nas atividades de pesquisa daqui. Agora, por quê? Porque tem a floresta. A culpa é da floresta? Não, a gente tem que buscar meios. É por isso que a gente faz. A realidade do Brasil é diferente da realidade do resto do mundo. Então a gente tem que trabalhar isso nas nossas vicissitudes. Contexto é a palavra da computação física dessa década. Tá? Eu lido computação física, eu gosto dessa parte, né, de resolver problemas do mundo real. Esses ISPs de zonas vão ser cada vez mais, né, até que você chega nos ISPs locais. Ou seja, tudo é uma questão de estrutura hierárquica. Tá? Isso aqui é a internet. É o teu computador passando por um ISP local, ou seja, por exemplo, eu uso o NET. Cláudio, por que você usa a NET? Ah, longa história, difícil, sobrou a NET, estou usando, mas eu estou satisfeito, a NET é legal. Tá? A não ser que ela tenha que te atender pelo telefone, aí é péssimo. Mas no resto do tempo ele é até razoável, né? Os técnicos dela, inclusive, são muito bons. Né? Usam um cabo coaxial, que vocês também vão ler no capítulo 1. Né? E é uma escolha de tecnologia até ok. Né? Então passa do CSP local e vai aumentando os ISPs. Então você tem os ISPs locais, uma série deles, são ISPs... era muito comum, por exemplo, você ter mais para o interior do estado ou em bairros periféricos da Zona Oeste, até bem pouco tempo, enlaces a rádio, que eram ISPs locais que trocavam tráfegos com ISPs maiores. Hoje em dia, cada vez mais, essas grandes operadoras ampliam o acesso deles. Então, né, o que você faz é trocar tráfegos até o backbone do operador, ou seja, um centro da operadora. E é por isso, né, quando eu passo a dizer para vocês que o 4G é totalmente digital, faz todo sentido eu dizer o seguinte, que ele tem que ser gratuito. Né? Gratuito ou troca de tráfego dentro de tipo de vivo para vivo. Por quê? Porque fica tudo dentro da zona da operadora. E as operadoras só gastam dinheiro quando elas trocam tráfego entre elas. O custo é baixíssimo. É uma jogada de marketing. Na verdade, não é nem isso. A família toda joga pra Não, exatamente. Jogar todo mundo para a mesma operadora, baixa o custo para você e baixa o custo para eles. Então a situação do ganha-ganha. Não é sempre que a operadora é a vilã da história. Entendeu? Agora, por que a operadora cobra... Eu falei para vocês que no 4G foi a primeira tecnologia celular que ela era uma tecnologia totalmente digital. Ou seja, não existe voz. Você fala VoIP. Por que eu cobro pela voz? Eu fiz a conta com vocês na aula passada. Porque é cultural. Você não vai vender para uma pessoa de 70 anos que sempre pagou por voz, dizer o seguinte, não, agora tudo é VoIP. E ela vai dizer, beleza. E quando eu quero falar, o que eu faço? Não que as pessoas de 70 anos sejam burras, mas assim, pelo amor de Deus, nem todo mundo é de computação. A gente cai num viés muito ruim, por ser de tecnologia, de achar que todo mundo é de tecnologia e que todo mundo entende as mesmas coisas. Na aula anterior tinha um menino falando que um cara que era físico, ou seja, não é um imbecil, porque, pelo amor de Deus, física, digamos que eu não cursei, eu fui atropelado, né? O cara é físico, às vezes se formou um negócio que assim, eu me sentia, sei lá, tipo, não levando uma surra, né, mas levando uma surra, né, tipo, e o cara pagou pelo WhatsApp.
caiu naquele link na mensagem de pagar pelo WhatsApp. Gente, as pessoas não entendem. Tecnologia é um negócio que é meio macabro às vezes, né? É claro que você enche o saco, você que está lidando com isso no dia a dia, você não entende isso, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Por exemplo, eu sou um zero à esquerda em bolsa de valores, então nada. Eu tenho amigos meus que estão ganhando dinheiro. Talvez o trouxa seja eu de entender de WhatsApp e não de bolsa de valores. Né? A questão do atraso, vale a pena vocês darem uma olhada, então essa analogia da caravana é muito interessante.